Olá pessoal, estou aqui novamente, o professor Marcelo, para mais um vídeo focado no concurso, então, para a área de educação. Hoje vamos conversar sobre os assuntos relacionados à educação dentro da Constituição Federal. Então vocês vão ver que todos eles têm uma relação até o momento. Então a CF inicialmente disciplina, né, então toda a parte inicial, uma estrutura e diretriz básica, né, da educação. Depois, no próximo vídeo, vamos também iniciar com a Lei 9394, que realmente é a lei, né, a carta magna, dá para dizer assim, da educação, as diretrizes e bases da educação nacional, a nossa LDB. Tá? A LDB, então, será a partir do próximo vídeo, acompanhe. E também já vimos também o sistema de educação estadual, que é basicamente as diretrizes estaduais, que seguem o padrão do quê? O padrão da LDB e o padrão da CF, né? Todos têm uma relação, né, entre eles, é claro, né? Tem que seguir sempre uma lógica das diretrizes iniciais. Então, CF, basicamente, que é a nossa Constituição Federal, que determina as diretrizes, é seguido pela LDB, as Leis Diretrizes Básicas da Educação Nacional, e depois é seguido também, né, e ampliado dentro da nossa estrutura estadual. E aí nós também vimos o Plano Estadual de Educação, né, que tem relação entre os 4 fatores. Se você está aqui, né, para estudar a CF 88, vamos lá então agora para os próximos detalhes. E quem puder, lembre, né, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, vamos que vamos. Bora estudar, hein? Bora estudar que vai sair muito mais vídeos de todo o conteúdo do edital da educação, hein? Todo o conteúdo até o dia da prova. Bom, inicialmente então, dentro da CF, nós temos aí o primeiro passo da educação, ó, que basicamente diz que a educação, ela é o quê? Direito de todos. E ela é dever do Estado e da família. Então, não somente do Estado, também é um dever da família. Dever do Estado e da família. Ambos têm que fazer o seu papel no quê? Na educação da criança, no desenvolvimento, olha só, né? Então, a educação, direito de todos, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, pleno desenvolvimento, o seu preparo para o quê? Para a cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Então, pleno desenvolvimento, o exercício da cidadania e o mercado de trabalho. Então, a educação, que é um direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida com o intuito, né, de desenvolver a pessoa, o seu preparo para a cidadania e a qualificação para o mercado. Depois disso, dentro da Constituição Federal, nós temos os princípios que são a base da educação, como ela deve ser moldada de uma forma geral. Então, esses são os princípios que devem ser seguidos, né, que estão dentro da LDB, que estão dentro também a sua ideia dentro do que? Do nosso sistema estadual, da lei do sistema estadual, que é a lei 170/98, no caso aqui de Santa Catarina. Vamos lá. Quais são os princípios? Igualdade de condições para o acesso e permanência. Então, todos têm o mesmo direito, as mesmas condições de acesso. E também, né, tem que ter a mesma igualdade para permanecer, né, e continuar na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento. Então, lembre, né, igualdade, liberdade, pluralismo de ideia. Então, é permitido, a educação tem que ter várias ideias, várias formas de metodologias pedagógicas, visão de mundos diferentes, né? Então, aquela questão do pluralismo. E também, é claro, coexistência do público e privado. Aqui vocês estão lembrando, né, da nossa aula que a gente já viu, por exemplo, lá no Sistema Estadual de Educação, que nós temos esses princípios lá, né? Então, ó, esse princípio, esse pluralismo, gratuidade do ensino também tá na nossa Lei 170. Valorização dos profissionais da educação escolar é sempre um princípio, né? Gestão democrática. Então, gestão democrática é sempre uma palavra-chave, né? Ultimamente aí dentro da educação. Esse é um dos focos principais aí com os conselhos escolares, os fóruns, a, as eleições, o cargo de direção, né? Gestão democrática. Então a gente vê aqui, ó, esses 6 princípios já estão lá dentro até da Lei 170, né? E esse restante também está dentro da lei, mas de outras formas, é claro, né? Não taxativos lá na parte de princípios, como a garantia do padrão de qualidade. Esse aqui é um princípio taxativo
da Constituição Federal, ó, garantia de padrão da qualidade, piso salarial profissional, então piso dos profissionais de educação, e a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, esses são todos os novos princípios aí da Constituição Federal. Depois a CF aborda sobre o ensino superior. Então, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o tripé, né? A gente já viu, sempre que a gente fala do ensino superior, né? É obrigatório esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Beleza? E é facultado às universidades admitir professores técnicos cientistas estrangeiros na forma da lei. Depois, na CF, nós temos os deveres. Então, quais são os deveres do Estado? O Estado aqui não é o Estado, né? O Estado de forma geral. O setor público. Qual o dever do Estado com a educação? É basicamente a garantia do quê? Olha só, a garantia do quê? Da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, dos 4 aos 17 anos de idade, conforme a CF, então nós já temos a obrigatoriedade gratuita. Então, tem que ter essa opção. Assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria. Então, a gente já sabe, né? Nós temos outras formas aí, né? Como, por exemplo, o EJA, né? Para aqueles que não tiveram esse acesso durante o período próprio, adequado, né? Da sua idade. Nós temos também a progressiva universalização do ensino médio gratuito, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente sempre, né, na rede regular. Então, preferencialmente, inicialmente, tentar, né, fazer a inclusão, né, na rede regular de ensino. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos. Então, aqui até 5 anos de idade, educação infantil em creche e pré-escola. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, elevar, né, o nível de ensino e da pesquisa e da parte artística. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições de educando. Então, tem que oferecer, né, tem que ter uma oferta noturno regular de ensino. Atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, né? Vejam, né? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, então é obrigação do Estado, né? Se você for no Ministério Público, por exemplo, você pode solicitar uma vaga numa creche, né? Solicitar até o direito ao direito ao transporte escolar também, tá? Alimentação, caso não seja dado, né? Mas normalmente isso aqui é difícil não darem, né? Até o transporte também tem situações que os pais conseguem, até por exemplo, uma mudança na linha para atender, né? Ou até mudança de escola que seja adequada ao aluno, né? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, se não oferecer, né, pessoal, uma oferta irregular, vai aí responder. Então, no caso municipal, vai ser o prefeito, estadual vai ser o governador, e os secretários também, né? E os secretários também. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais pela frequência. Então, tem que cuidar da frequência, tem que cuidar aí também do recenseamento, fazer aí uma análise dos alunos que estão matriculados, ter um controle. Importante também que a Constituição Federal destaca, né, que é livre, né, a iniciativa privada do ensino. Então, sim, né, não pode somente existir escolas públicas. A iniciativa privada pode sim, né, ser responsável pelo ensino. É claro que tem duas regras: tem que cumprir as normas gerais de educação nacional, né, e tem que ter autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, né. Então, nós temos aí as inscrições dentro do Estado, né, que tem um controle e avaliação, né, conforme as nossas nossas normas e portarias aí do sistema estadual da sede de Santa Catarina, tá?
Também pode ter normativas municipais, né? Aí dependendo do que for, né? Pode ter normativas do Conselho de Educação, né? Todas elas com a questão de avaliação da qualidade do ensino. Depois, dentro da Constituição Federal, também são destacados o que? Alguns conteúdos mínimos, que a gente já viu algum deles, né? Então, por exemplo, ó, são fixados conteúdos mínimos a respeito de valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso vai ser sempre aqui matrícula facultativa, né, pela Constituição Federal, e constituirá disciplina dos horários normais da escola pública do ensino fundamental. Então vejam, né, ensino religioso é matrícula facultativa pela Constituição e vai ser feita durante o horário normal, tá? E o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das línguas maternas, até como destacado já, né, no nossa lei 170 de Santa Catarina. Mas é claro que quem é a premissa inicial é sempre a Constituição Federal, né? Depois, a CF comenta sobre as competências. Esse aqui é bem tranquilo, vocês já conhecem bastante essa área, né? Então, o município, onde é que o município atua prioritariamente, né? Prioritariamente. Isso é importante, né? No ensino fundamental e na educação infantil. Por exemplo, tem municípios que atuam no ensino superior, né? Então, a Palhoça, né, na Grande Florianópolis, tem uma faculdade. FMP São José tinha, né? Ensino superior. Mas não é a atuação principal que deva ser, né? A atuação do município prioritariamente deve ser o quê? Ensino fundamental e ensino infantil, né? Educação infantil e ensino fundamental. O Estado vai atuar no fundamental e médio, né? Fundamental e médio. Então, o Estado e o Distrito Federal atuarão prioritariamente. Lembra, né? Prioritariamente, não é exclusivamente. Então, se a questão disser os municípios atuarão exclusivamente, está errado. É prioritariamente, é a prioridade, né? Na organização de seus sistemas de ensino, a União, o Estado, o DF e os municípios definirão normas de colaboração para assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. E a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular, né? Esse sempre deve ser o foco, né? Não é o ensino superior, né? Não é outras formas de ensino que não sejam o ensino regular. Depois, para finalizar os pontos principais, a Constituição Federal começa a abordar sobre os recursos públicos. Então, a forma de, basicamente, financiamento da educação. E aí nós temos aqui que a União, os estados e o DF e os municípios vão ter uma ação redistributiva em relação às suas escolas. A União vai aplicar nunca menos que 18% das suas receitas resultantes de impostos e transferências em despesas de educação. Então, a União é 18%. Estado e município, o seu mínimo é de 25%. Então, a União tem que aplicar 18% em educação, Estado e município 25%. Né? Você que é área da educação já deve ter ouvido falar, né, do mínimo constitucional. Esse é o mínimo de recurso que municípios e estados têm que aplicar na saúde, 25%, e a União é 18%. Decorrentes de receita resultante de impostos e compreendida proveniente de transferências, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A distribuição de recursos sempre vai assegurar, né, prioridade no ensino obrigatório, no que se refere à universalização, à garantia do padrão de qualidade e equidade. Então vejam, né, vai ser distribuído recursos com a ideia de universalizar, atender a todos, a garantia da qualidade e equidade do tratamento da educação. Além disso, nós também temos, né, que vão ter programas suplementares de alimentação e assistências, que serão financiados por outros recursos e contribuições sociais. Então, nós temos aí o PNAE também, né, como recurso nacional da alimentação escolar. Temos também recursos específicos de assistência à saúde, que vão ser financiados com a forma de atender os objetivos, né, de ensino obrigatório, universalização, garantia do padrão de qualidade e equidade. Além disso, eu acho que o principal recurso público hoje, né, principalmente a questão dos
salário dos professores, dos profissionais de educação que hoje chamamos, né, de uma forma geral, é o Fundeb, né? Então, os estados, os DF, os municípios destinarão parte dos recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitada a seguinte disposição. Então, a distribuição dos recursos de responsabilidades é assegurada aí mediante aí, né, basicamente o Fundeb, tá? O Fundeb. Então, o Fundeb é um recurso proveniente que vem aí basicamente de uma série de impostos, como ICMS, todos eles aí partem e formam esse fundo. E conforme aí uma série de indicadores aí de matrículas, nós temos aí a transferência desses recursos para os municípios, tá? Uma série de indicadores, nós temos a utilização desse recurso. Ele é o principal e basicamente 70% dele é destinado o quê? À remuneração dos profissionais da educação básica. O restante 30%, né, pode ser usado para outras despesas MDE, que é manutenção e desenvolvimento de ensino, e tem município que também usa para pagamento do salário dos professores, né, caso precise. Além disso, nós temos aí, né, dentro da educação básica, uma outra fonte de financiamento, que ela vem da contribuição social, que é o salário educação. O salário educação é outro recurso que entra mensalmente para as prefeituras, por exemplo, né? E as cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados. Então veja, o salário educação é distribuído conforme a proporção dos alunos matriculados. Por isso, né, que nós temos aí um forte controle das matrículas, um forte controle que ele reflete, né, reflete no número e na quantidade de recursos que você recebe, né? Isso é bem importante. Então, o salário educação, ó, conforme proporcionalmente ao número de alunos matriculados. Além disso, olha só, esses recursos públicos poderão, né, ser destinados. Ah, importante, eles serão destinados às escolas públicas e podem ser também, aí poderão ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que, né, algumas situações comprove finalidade não lucrativa e aplique excedentes financeiros em educação. E além disso, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária ou ao poder público, caso tenha encerrado suas atividades, tá? E para finalizar, o que a Constituição Federal ela termina basicamente, né, com um ponto final que é o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? Então a gente já viu o Plano Estadual de Educação e é claro que o Plano Estadual ele vem das mesmas diretrizes do que do PNE, do Plano Nacional. Então a lei que estabelece o plano de duração decenal com o objetivo de articular um sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias aí para assegurar a melhoria do ensino, né, nos diversos níveis por meio de ações integradas. O que acontece, né? Nós temos o plano nacional e aí nós temos os planos estaduais, que a gente viu um deles, e temos os planos municipais. Todos eles são integrados para atender 6 objetivos. Vocês vão ver, né? Os mesmos objetivos que a gente viu aí, né? As mesmas ideias, olha só. Então a ideia é erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica e estabelecimento de metas aí conforme a proporção do PIB, né? Aplicação de recursos em educação. Então já vimos parte desses, né? E eles são destacados esses 6 aqui dentro da PNE, né? A ideia é construir esse plano a cada 10 anos, né? Com esses 6 focos principais sempre, né? Metas, diretrizes para erradicar o analfabetismo, metas, diretrizes, objetivos para universalizar o atendimento escolar e assim por diante. E isso vai refletir direto no orçamento, né? Do orçamento que é destinado para a educação. Bom, isso é o que está na Constituição Federal. É simples, não é muito complexo. No próximo vídeo nós vamos continuar aí agora com a LDB. Vamos finalizar todo o conteúdo aí básico da educação. E aí nós vamos para a tecnologia na educação e depois BNCC para finalizar os aspectos principais que você precisa saber para esse concurso.
Qualquer dúvida que tiver, fico à disposição. Vamos que vamos e até a próxima. Continuem aí nos seus estudos.